Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. É um prazer ter você mais uma vez conosco aqui no nosso podcast Arca Missionária. E hoje um dia muito especial para todos nós, conosco, com honrosa presença, o nosso querido pastor presidente da Igreja de Convenção, o nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. Pastor, é um prazer, viu? Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém, pastor Trajano e toda a equipe que aqui está reunida. Para mim é um privilégio muito grande participar deste momento da história da Igreja de Abreu e Lima. Muito bem, pastor. Construindo a história, né? Meu pastor, é um podcast especial, né? Alusivo à nossa escola bíblica, né? 65ª Escola Bíblica. E eu queria já iniciar, pastor, qual foi o motivo que fez com que o senhor escolhesse esse texto bíblico de Provérbios 9:9? Evidentemente que ao longo do tempo nós vamos vendo a dinâmica do trabalho e eu compreendi que durante esta escola nós não queríamos assim deixar um tema muito específico, porque acreditando que Deus iria dirigir cada preletor, como tem sido feito até agora, para trazer uma palavra especial dirigida aos obreiros e às esposas de obreiros que aqui estão reunidas. Então, eu considerei que este tema da instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, abriria um leque de oportunidades e de uma abertura para que o Espírito de Deus pudesse dirigir a cada um daqueles preletores que aqui chegassem para trazer uma palavra para os obreiros. Pastor, a sua vida ela está coaduna com a história da igreja, né? O senhor é a história viva da nossa igreja e eu louvo a Deus por isso. E o senhor tem muita experiência, o senhor que vivenciou hoje como presidente, mas como obreiro, e hoje ainda muito mais participando da escola bíblica, não só no Brasil, mas fora dele, né? Qual a importância, pastor, da escola bíblica para a igreja e para o ministério? Eu considero que a escola bíblica de obreiros para a igreja é muito importante, porque é na escola bíblica que os obreiros têm a oportunidade de receber uma injeção de força. É ali onde Deus fala com o obreiro, é ali onde Deus renova promessas na vida do obreiro, é ali onde ele tem da parte de Deus a oportunidade de estar reunido durante uma semana, recebendo ricas experiências que são passadas pelos nossos preletores. Geralmente, muitos deles são presidentes de convenções, homens que conhecem o significado do que é igreja, do que é ministério, e isso faz toda a diferença na hora de transmitir uma palavra na escola bíblica para obreiros. Não que outros companheiros não tenham este compromisso ou esta capacidade, mas, regra geral, um pastor presidente que tem no dia a dia o ministério e a igreja, ele tem a capacidade de transmitir uma palavra mais objetiva e também prática em relação ao trabalho do obreiro, à vivência do obreiro, ao relacionamento do obreiro com a igreja, entre si, com o superior, com aquele que está sob a sua debaixo da sua autoridade. Então, para a igreja é muito importante a escola bíblica, porque tudo o que está acontecendo aqui na escola bíblica vai reverberar, vai ter uma consequência muito positiva e nobre na vida da igreja no dia a dia. Pastor, foi falado aqui por vários preletores, o senhor tem falado nas doutrinas sobre os desafios que surgem diante da igreja e da família, né? O senhor sempre bate nessa tecla e eu acho muito interessante, né? O senhor às vezes pega um versículo e passa meses e meses trabalhando, né? De maneira profunda e muito didática para todos nós. Mas diante de tudo isso, pastor, como o obreiro ele pode lidar com esses desafios que surgem diante dele? A regra continua sendo a mesma. O manual da família, o manual da vida é a palavra de Deus. Nós nunca vamos pensar, imaginar ou cogitar que vamos encontrar em outras fontes a essência do que é ser pessoa, a essência do que é ser ser humano, e ser humano nessa essência de humanidade propriamente dita, da sensibilidade que deve existir no coração da pessoa, em relação a ser pai, a ser mãe, a ser avô, a ser avó, a ser filho, a ser neto. Então, tudo quanto diz respeito à vida,
a família, a pessoa humana, o manual continua sendo a palavra de Deus. Evidentemente que nós podemos conquistar ou ter outras fontes de conhecimento, mas todo conhecimento deve passar pelo diapasão da palavra de Deus. E eu acho que isto é fundamental na vida e no crescimento da pessoa humana e, consequentemente, na vida da família. Pastor, se não me falha a memória, me ajude, viu? O senhor passou 7 anos auxiliando o pastor Isaac Martins Rodrigues, né, como vice-presidente, e agora completa nesse ano, né, 20 anos de presidência. Soma 27 anos cooperando à frente da igreja ou auxiliando o pastor Isaac. Existe algum momento, pastor, singular, ímpar, durante as escolas bíblicas que o senhor participou? O senhor pode citar alguma, assim, de maneira específica? Durante esses 27 anos em que eu estive com o pastor Isaac, ou pelo menos de 97 até 2004, que eu estive como vice-presidente dele, antes de estar como vice-presidente, eu estive aqui no Templo Central desde 1991, ou seja, há 33 anos atrás. E ainda a minha experiência assim, que mais me impactou foi a primeira vez que eu fui chamado para dar uma palavra na escola bíblica. E eu era ainda presbítero. Tremeu as pernas, pastor. Eu tenho ensinado aos meus irmãos a estarmos sempre preparados para a oportunidade. Às vezes há pessoas que querem, até desejam, lutam por uma oportunidade, mas não se preparam para ela. Você usa até o exemplo do dedo, né? Então, eu sempre tenho dito que o obreiro deve ir para o culto assim, porque preparado. Ele não pode dizer, um obreiro não pode dizer, eu não esperava a oportunidade. Sim, porque o obreiro é o homem da palavra, é o homem da oportunidade, é o obreiro. E interessante que em 91 eu era presbítero e eu vim para a escola bíblica, e chegando aqui, o pastor Isaac chegou para mim e disse assim, você vai dar uma palavra aqui na escola. Então, se hoje a gente vai considerar que é tão difícil, digamos assim, um presbítero dar uma palavra numa escola bíblica, imagine há 31 anos atrás. Eu, muito jovem ainda, mas tive a oportunidade, a confiança do meu pastor para me dar essa oportunidade. Então, o pastor Isaac sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, um homem que tinha uma visão extraordinária, e eu tento, de alguma maneira, colocar em prática alguma coisa do que eu aprendi com ele. Quem desprezará o dia das coisas pequenas, né, pastor? É verdade. É interessante que o senhor falou, e falamos aqui com o pastor José Carlos sobre essa questão do legado, né? Ele usou a força do jovem, a sabedoria, né, do ancião, do homem mais experiente, agregando, né, essas duas características na obra de Deus. O senhor falou que chamou a atenção do senhor e marcou foi essa oportunidade que o senhor teve em ministrar. Já, pastor, falando dos seus 20 anos de presidência da igreja, né, de maneira específica, ao longo desses 20 anos, existe alguma coisa que mexeu com o senhor, chamou sua atenção e o senhor carrega no seu coração? Uma coisa que me marcou profundamente foi a maneira como Deus me colocou para estar com o pastor Isaac, e na transição, quando ele pediu a jubilação, por conta da sua saúde, que já não inspirava condições de estar à frente do trabalho. E eu pensava dentro de mim, porque Deus em algum momento havia falado comigo, e eu pensava dentro de mim, bom, sendo vontade de Deus, eu quero estar diante do Senhor, diante do meu pastor, para tentar de alguma maneira alcançar aquilo que Deus quer de mim e ter a confiança do meu pastor para que possa seguir avante com o cajado que ele iria me entregar para seguir na tarefa. Mas o fato é que, naquele momento da transição, ele estava na UTI. E aquilo me deixou assim pensativo, preocupado, porque eu disse, Deus, eu não vou dizer que eu quero, eu desejo, mas eu sinto que é o que o Senhor deseja para a minha vida, e eu entreguei minha vida para o Senhor, renunciei
minha formação, meu trabalho. Muita coisa, né, pastor? Muita coisa eu renunciei. E não foi para ser vice-presidente, não foi para ser presidente. Para servir, né, pastor? Eu renunciei para servir porque na época que eu renunciei a tudo, seria um momento para contar outra história em outro momento, mas naquele momento as pessoas todas estavam em evidência. Pastor Isaac com perfeita saúde, pastor, embora com a idade, mas sempre forte, o pastor Antônio Ulisses, que era o vice-presidente, e outros pastores que eram mais próximos do pastor Isaac, e estavam em maior evidência naquele momento, não é? E foi justamente nesse período que eu deixei tudo. Quer dizer, não era uma coisa assim, dizer assim, eu vou deixar porque eu estou vendo aquilo ali, não. É uma coisa que foi de Deus na minha vida. Em outro momento eu posso falar melhor sobre isso, mas foi desta forma. Mas dentro do meu coração, eu imaginava que se isso viesse a acontecer, seria com o pastor Isaac vivo e colocando a mão na minha cabeça. E eles estavam naquele momento na UTI. Na UTI. Então foi feita aqui, nesse espaço que nós estamos hoje aqui, foi realizada a reunião do ministério naquela época, em 2004. Foi nesse mesmo auditório onde nós estamos aqui hoje. Aqui estavam reunidos os ministros, que não eram tantos, e cabiam todos aqui. Era o nosso auditório, né, era pastor? Aqui era o auditório do ministério. Me passa um flash na mente. Quando eu chego aqui que olho, parece que eu estou vendo, né? Glória a Deus, aquilo passando. Então foi nesse salão, evidentemente toda esta área, não era somente esse local aqui, era todo este ambiente aqui, era a sala do ministério. Então foi justamente neste auditório onde nós estamos que se deu aquele momento em que não havia ninguém que viesse a ser candidato, e eu subi as escadas aqui como vice-presidente. Eu aqui fui estatutariamente colocado como presidente interino, e nesta mesma reunião eu fui eleito por unanimidade como presidente da igreja, aclamado como presidente da igreja e da convenção, nesse mesmo ambiente aqui. Glória a Deus. Em um só momento. Então, depois daqueles dias eu fiquei pensando, mas Deus, isso era para acontecer dentro do meu coração, eu pensava, com o pastor Isaac vivo e com ele colocando a mão na minha cabeça. E naquela semana que antecedeu a esta reunião... Era um desejo no seu coração. Meu coração. Porque eu, quando li a Bíblia e via na Bíblia Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, não é? Isso para mim era uma coisa extraordinária. Ter aquela figura de alguém que vem e coloca as mãos sobre a sua cabeça. Isto para a minha vida é algo extraordinário. Extraordinário. Então, isso marcou profundamente, foi um marco inicial do meu pastorado em Abreu Lima. E o pastor Isaac, na semana anterior, estava na UTI, e eu cheguei lá na UTI, na semana antes desta reunião, cheguei lá na UTI, falei com ele, ele me reconheceu, eu peguei no braço dele assim e disse, meu pastor, eu estou esperando o senhor em Abreu Lima, porque se for para eu ser pastor no seu lugar, eu disse a Deus que eu quero o senhor vivo e colocando a mão na minha cabeça. Isso eu falo assim com muita emoção, pastor, dá para ver nos seus olhos. Porque isso mexe comigo. Mexe, né, pastor? Mexe porque chegou alguém para mim e fez esse gesto literalmente. Pastor Isaac, olha. Então, aquilo me chocou profundamente. E eu não queria aquilo. Eu queria o meu pastor vivo, colocando a mão na minha cabeça. Isso na semana anterior. No dia da reunião que houve, aqui foi um sábado, o pastor Isaac já estava indo para casa. Já estava indo para casa. Isso Deus é Deus, né, foi uma resposta de Deus para a minha vida. Né? Deus é Deus. Porque alguém pensava que ele ia morrer. E eu disse, não, meu pastor não vai morrer, não. Eu quero a mão dele na minha cabeça. Né? E glória isso para mim foi uma coisa extraordinária. Eu considero que foi Deus ouvindo a minha oração. Ele sabia todas as coisas que eu iria passar, iria sofrer, e eu queria ter na minha memória que eu não estava aqui
por outro motivo, em outra circunstância, mas estava aqui debaixo da mão de um homem que colocou a mão na minha cabeça. Tanto é que, durante a semana, eu estive já na casa dele e fui lá e pedi para ele orar por mim. Ele orou por mim, botou a mão na minha cabeça, mas dentro de mim eu disse, ainda não é assim, tem que ser na igreja. Na igreja. Você especificou, pastor? Porque eu pensava, eu quero na igreja. E eu estive na igreja no dia da posse, no dia 20 de fevereiro de 2004, estive lá aqui no Templo Central, o pastor José Neco, o pastor José Carlos e tantos pastores que vieram do Nordeste para participar e de outros lugares do Brasil. Foi um dia marcante, emocionante, quando entramos no templo, e foi uma coisa tão especial. E quando eu olhava para aqueles tantos homens de Deus ali, e eu disse, mas ainda falta meu pastor. Aleluia, pastor. Ainda falta meu pastor. E naquele momento que o pastor Zeneco, homem de Deus, colocou a mão na minha cabeça, fizeram ata, assinaram ata e disseram a mim, agora é pastor de Abreu e Lima. Mas eu estava ainda no meu coração... No seu íntimo, né, pastor? Eu estava dizendo, ainda falta o meu pastor. Falta uma coisa. Muito bem. Isso foi em fevereiro. Quando foi em maio, na escola bíblica, o pastor Isaac já estava melhor de saúde e veio para a escola bíblica. E na escola bíblica eu digo, bom, agora é a hora. E diante da igreja dos irmãos, eu disse, meus irmãos, ainda falta uma mão colocar na minha cabeça. E eu me ajoelhei diante da igreja, aos pés da cadeira dele, Glória. E ele colocou as mãos na minha cabeça, e eu me sinto muito feliz e honrado, porque não forcei, não briguei, não lutei por isso, mas Deus honrou a minha vida, e hoje eu estou aqui, 20 anos depois, e tenho lutado dia a dia, porque um dia, se tiver como encontrar com ele e ainda conversar sobre esses assuntos, eu usei meu pastor, o que o Senhor colocou na minha mão, eu levei avante e eu não deixei fracassar. Glória eu lutei com os meus companheiros e estamos em um trabalho muito maior. Pastor, 20 anos à frente da igreja, da presidência da igreja, o trabalho tem crescido, né? Nós somos uma igreja missionária. Esse ano é o nosso jubileu de ouro, 50 anos. Vejam que datas, pastor. 20 anos do seu ministério, 50 anos de obra missionária da nossa igreja. Como o senhor sente esse ambiente, pastor? Eu sei que é um turbilhão de emoções, né? O senhor, claro, né? Herdou do pastor Isaac esse legado, né? E te vê a emoção nos seus olhos, nos seus gestos. E essa continuação, pastor, essa continuidade, o crescimento da igreja em Abreu e Lima, né? Abreu e Lima hoje, ela saiu de Abreu e Lima, né? Abreu e Lima hoje é o mundo, é expansivo. Fala pra gente, pastor, como é que isso funciona somente o senhor é um visionário. O senhor falou que o pastor Isaac é visionário, e o senhor é visionário também. Mas como é que o senhor vê isso, pastor? O senhor sente isso? Eu aprendi com ele, não é? Quem viveu com um homem como o pastor Isaac, e se não aprender, é muito difícil, né? É uma proeza viver com um homem como o pastor Isaac e não ter aprendido alguma coisa. Então, basta dizer que ele, no Nordeste, foi o primeiro pastor a enviar missionários para... 1974. Foi o primeiro pastor do Nordeste a enviar missionários para o exterior. Então, bom... O que fazer, né, pastor? O que fazer? Eu aprendi com ele e a igreja hoje tem crescido muito. Eu louvo a Deus porque desde o princípio nós investimos na escola bíblica de jovens e isso trouxe um desenvolvimento muito grande para a juventude, a ponto de hoje nós termos missionários na Itália, no Peru. Jovens que foram gerados dentro da escola bíblica de jovens. Homens que estão hoje em áreas, em cidades. Então, que direi eu, se não agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Evidentemente que não eu sozinho, mas Deus tem nos dado esta direção
de nos acercar de pessoas capazes, inteligentes, preparadas, como hoje estamos aqui. O irmão Trajano, pastor, que estão aqui com esta equipe de homens e mulheres trabalhando na equipe de comunicação da igreja. E como é bom isso, amém, não é? Porque ninguém faz nada sozinho. Quando a gente pensa que vai fazer só, não faz nada. Mas quando a gente tem a visão, o direcionamento de Deus, colocando a pessoa certa no lugar certo. E o pastor Isaac dizia, quando a gente coloca a pessoa e dá errado, é você que colocou. Agora, quando você coloca e deu certo, a honra e a glória é para Jesus. Então, para a gente só tem o ônus. Ele dizia isso. Até porque quando Moisés, diante do povo, o povo ia bem, aí Deus dizia assim, é o meu povo. Quando o povo pecava e errava, aí Deus dizia assim, é o teu povo, Moisés. Então, para nós só resta o ônus. O ônus. Quando falhamos, fomos nós que falhamos. Mas quando dá certo, não fomos nós que demos certo. Foi Deus que fez dar certo. Então, não pode haver nenhuma vaidade, presunção, arrogância da nossa parte, de que seja por nossa capacidade. Não vamos pensar nada disso. Apenas Deus vai dando o norte e você vai tendo a sensibilidade de compreender o que é o melhor dentro do trabalho a ser feito e você vai fazendo. Quando dá certo, dê glória a Deus. Se der errado, Jesus, eu errei, me perdoe. Me mostre como era para fazer o certo. Humildade para reconhecer. Né, reconhecer. Então, não há nenhum mérito pessoal. Nenhum mérito pessoal. Porque quando fazemos o certo porque Deus dirigiu para fazer o certo. Somente isso. E quando deu errado, foi porque eu fiz errado. Mas quando deu certo, foi Deus que fez dar certo. E eu compreendi, percebi que era aquilo que Deus queria, atendi a voz de Deus e deu certo. Então, que mérito tenho eu, se foi Ele que fez? Então, tudo que tem sido feito aqui é para a glória de Deus. Durante esses 20 anos, gerações após gerações têm se levantado, obreiros têm surgido, jovens têm surgido. Eu encontro adolescentes sempre e eu pergunto para ele, você está orando? Você está lendo a Bíblia? Eu estou precisando de obreiro, rapaz. É assim mesmo, pastor. Eu sempre tenho dito aos adolescentes aqui, eu estou precisando de obreiro, rapaz. Então, cuide em ler a Bíblia, cuide em ser crente, porque eu estou precisando, eu estou passando já. Daqui a pouco, mais algum tempo, eu não vou ter condição de continuar. E eu preciso de uma geração. Assim como o pastor Isaac olhou para mim e confiou a mim, é um fato, é uma verdade incontestável, que vai chegar o momento de eu ter a sensibilidade, a compreensão de que tem que ter alguém para ficar. E não só apenas alguém, mas um grupo de homens de valor, de verdade, que possam ir adiante e fazer com que essa obra, que começou tão pequena, há tantos anos atrás, e que hoje está com 96 anos, que ela possa se expandir, não apenas aqui, mas também no campo missionário. Porque tínhamos missão apenas em Equador. E hoje estamos em 10 países. E Deus proverá o futuro. Milagre, né, pastor? Não vou tomar seu tempo mais, isso vai voltar para o culto, né? Mas eu queria que o senhor encerrasse, pastor. Foi muito bom ter o senhor conosco. Espero em Deus, viu? Eu já tenho apertado, o senhor me permita a liberdade para fazer um podcast sobre a sua história, né? E eu sei que o senhor vai me conceder esse tempo para a gente poder aqui, em 1 ou 2 ou 3 partes, né? Porque é uma história de vida muito abençoada, né? E o senhor inspira a gente, pastor. As suas experiências, a sua vida inspira as pessoas. Que é necessário que o senhor conte um pouco também da sua história com mais tempo. Mas eu queria, pastor, deixar o senhor à vontade para deixar a sua saudação final para todos que estão em casa assistindo a gente. Eu quero, a partir daqui, agradecer ao pastor Trajano o trabalho que tem sido feito, a toda a equipe de comunicação da igreja que tem sido muito competente, muito honrada e digna dentro do trabalho. E eu louvo a Deus por isso. Fazer com que aquilo que estamos fazendo aqui alcance milhares de pessoas. Vi que hoje já está passando de 305 mil pessoas inscritas no nosso canal e é a DALP oficial. E se você não é inscrito, faça isso. Porque
é uma bênção na nossa vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através deste canal de comunicação. Milhares de vidas têm sido tocadas profundamente, vidas têm sido transformadas, modificadas por esse trabalho que é realizado. Então, isso é um instrumento muito poderoso que nas mãos de Deus gera grandes resultados. Eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a todos os meus companheiros, obreiros da casa do Senhor, suas famílias, seus filhos, seus lares, que muitas vezes têm renunciado tanta coisa para estar à frente do trabalho. Os meus irmãos que estão no campo missionário, que Deus abençoe a cada um, em todos os países onde temos obra missionária, embora oremos por todos os missionários ao redor do mundo, mas temos um compromisso maior com essas famílias missionárias que estão nestes 10 países. Queremos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que têm participado conosco nos cultos, seja presencialmente, seja através da internet. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Iraci, que tem tido um valor profundo e relevante no meu ministério, segurando nesta obra, junto com as irmãs do Círculo de Oração, os obreiros que fazem a diretoria da igreja, da convenção, suas famílias. Quero fazer uma referência particular aqui ao meu filho, posso dizer, Tiago Lucena, a minha filha, Roberta Lucena, que tem sido um casal muito valoroso para me socorrer e me ajudar, tanto a mim quanto a minha esposa, a irmã Iraci, todas as irmãs dirigentes de Círculo de Oração, todos os irmãos que trabalham na evangelização, departamento infantil, enfim, todos os departamentos da igreja, de música, de Craciadalpe, discipulado, escola dominical, tantos trabalhos excelentes que fazemos. Adolescentes, jovens, né? Trabalho de crianças, adolescentes, jovens, trabalho da inclusão, quando aqui nós temos um trabalho com surdos, um trabalho com autistas e suas famílias. Isso é uma coisa tão relevante. A obra social da igreja que tem alcançado milhares de famílias, centenas de pessoas e milhares de pessoas. Na época da pandemia, distribuímos aqui 150 toneladas de alimentos com a igreja fechada. Meus irmãos, eu não tenho outra coisa a não ser dar glória a Deus e dizer: foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que direi eu? Fui eu? Não. Mas foi Deus que se utilizou de cada um de nós, do mais ancião até a pequena criança, e que nós reunidos estamos fazendo uma grande obra para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a minha família, minha menina Rafaela, Robson, meus netos, Rebeca, meus netos, Tiago e Roberta, meus netos. Tenho 9 netos e espero em Deus ter 27 bisnetos no mínimo, e eu quero estar com todo esse povo numa mesa comprida assim e tomar pelo menos um café com eles antes de Jesus me guardar. Um abraço aos meus irmãos, minha gratidão a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu sei que sua vida é muito corrida, né? E o senhor, mais uma vez, cedeu esse espaço, o seu tempo, né, que é tão precioso para todos nós. Muito obrigado, pastor, por sua participação, nos honrando aqui. Certamente a gente vai ver o senhor mais vezes aqui no nosso podcast, né? E o pessoal já comentando também a necessidade da irmã Iraci estar conosco, participando do podcast. Eu creio que em breve ela vai estar também participando conosco. Mas muito obrigado, pastor, e parabéns, viu? Que mais e mais anos venha à frente da nossa igreja, pastor, de coração, e é o desejo de todos nós. Muito obrigado, pastor. Amém. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão à memória do pastor Isaac Martins Rodrigues, a sua esposa, a irmã Cosminha Rodrigues, a sua família, pois que eu tenho seus filhos cooperando comigo hoje no ministério também. Pastor Robério, não é? A sua filha, a irmã Adna, também até o seu neto hoje, eu estou apresentando como obreiro hoje aqui, nessa escola bíblica,
um dos netos do pastor Isaac, que tem trabalhado comigo. Também Isaac Filho, que é filho do pastor Isaac, que coopera conosco aqui no ministério da igreja. Para mim, isso é uma alegria tão grande, ter comigo e com a igreja do Senhor no ministério a família do nosso querido pastor Isaac. Trazer à memória aqui também de todos os obreiros que passaram em Abreu e Lima, alguns que já estão guardados pelo Senhor, outros que estão ainda entre nós, como o pastor Gonzaga, pastor Eusébio, homens de Deus, homens fiéis no trabalho do Senhor. Trazendo à memória também o meu companheiro, amigo, irmão, pastor José Antônio dos Santos, pastor José Neto, que já é guardado pelo Senhor, a sua esposa, irmã Francisquinha. Trazer aqui ao meu pensamento a pessoa inestimável do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um homem que não tenho palavras para expressar o que representa para a minha vida e para o meu ministério também. Hoje, também a sua esposa, não é, que já dorme no Senhor, a nossa irmã Wanda, uma grande mulher de Deus que sempre que estava ali em São Paulo, sempre me acolheu muito bem, com muito respeito e consideração. Pastor Wellington, que cooperei com ele na Convenção Geral durante alguns mandatos, como membro da mesa diretora e ele como meu presidente. E para minha alegria hoje, eu tenho o seu filho, pastor José Wellington Costa Júnior, um homem de Deus, juntamente com a sua esposa, que tem desenvolvido um trabalho excelente na nossa Convenção Geral, na Assembleia de Deus no Brasil. Que Deus abençoe estes homens de Deus e tantos outros que têm colocado uma influência profunda no meu ministério e na minha vida. Um grande abraço à memória daqueles que passaram e aqueles que ainda estão entre nós. Um grande abraço em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado, viu? Parabéns pelos seus 20 anos de presidência, que mais anos venham para a glória de Deus e nossa alegria, pastor. Muito obrigado. Viu? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais um podcast Arca Missionária, especial da nossa 65ª Escola Bíblica de Obreiro. A paz em Cristo a todos. Hoje, poderíamos mostrar o quanto esta igreja prosperou nestes últimos 20 anos. Mas queremos mostrar o homem que, com sua compaixão, transforma palavras e ações em cura, acolhendo-nos como filhos e oferecendo um ombro amigo a todos. Sua liderança é marcada pela humildade e serviço, que mesmo tendo tantos títulos, continua servindo com simplicidade. Com zelo, tem cuidado de cada um deste aprisco, que há 2 décadas o Senhor tem colocado em sua mão. Alguns já estão com o sumo pastor e não desfrutarão mais do seu cuidado, pastor. Mas eis aqui o povo que Deus te confiou. Agradecemos profundamente por sua dedicação e amor. Que Deus continue a abençoar sua vida, família e ministério. Parabéns, pastor Roberto José dos Santos Lucena, por 20 anos de presidência da IEADALP. Nós amamos você!